Os camponeses da Idade Média viviam sob uma realidade que hoje parece quase inimaginável. Para eles, a sobrevivência não era garantida. Era uma batalha constante contra forças que não podiam controlar. Existia uma espécie de hierarquia de alimentos durante períodos de escassez. Uma escala silenciosa que determinava quem teria alguma chance e quem não teria nenhuma. E o mais inquietante é que, nos níveis mais baixos dessa escala, estavam opções tão extremas que, para nós hoje, seriam praticamente impensáveis. Ainda assim, essas escolhas desesperadas foram responsáveis por salvar incontáveis vidas. A rotina de um agricultor medieval começava com incerteza. A cada amanhecer, ele enfrentava algo semelhante a um jogo de azar, só que com consequências reais e fatais. Não havia garantias. Não havia previsões. Apenas esperança. O clima era imprevisível de uma forma que hoje raramente experimentamos. Um único dia de sol podia encher os campos de expectativa, fazendo o trigo crescer forte e dourado. Mas bastava uma mudança repentina para que tudo fosse perdido. Chuvas intensas podiam cair por dias seguidos, transformando plantações em terrenos encharcados onde sementes apodreciam antes mesmo de brotar. Os campos, que antes representavam vida, rapidamente se tornavam sinais de fracasso. Por outro lado, a seca era igualmente cruel. Sem água, a terra rachava, endurecia e as plantas simplesmente não resistiam. Sem irrigação eficiente, sem tecnologia, restava apenas observar e esperar por algo que muitas vezes não vinha. E então, havia as geadas tardias. Depois de um início de primavera promissor, quando tudo parecia finalmente dar certo, uma noite fria podia congelar completamente as plantações. Em poucas horas, meses de trabalho eram destruídos. Esses eventos não eram exceções. Eram parte da vida. Perder uma colheita não significava apenas passar fome por alguns dias. Significava enfrentar meses, às vezes anos, de escassez severa. Em muitos lugares, isso acontecia com frequência assustadora a cada poucos anos. E quando a comida acabava, o impacto não era apenas físico. A fome enfraquecia o corpo, tornando as pessoas mais vulneráveis a doenças. Epidemias se espalhavam com mais facilidade em populações desnutridas. Problemas que antes seriam controláveis se tornavam devastadores. Ao mesmo tempo, a estrutura social começava a se deteriorar. Os preços dos alimentos disparavam. Um simples pedaço de pão podia custar várias vezes mais do que o normal. Famílias vendiam tudo o que tinham objetos de valor, ferramentas, até heranças em troca de pequenas quantidades de comida. O desespero mudava o comportamento das pessoas. Pequenos furtos se tornavam mais comuns. A confiança entre vizinhos diminuía. Em casos mais extremos, a tensão levava a revoltas. Líderes locais se viam pressionados. Alguns tentavam ajudar, abrindo seus estoques. Outros não tinham escolha ou simplesmente não agiam a tempo. E mesmo assim, em meio a esse cenário difícil, algo surpreendente acontecia. As pessoas encontravam maneiras de resistir. Quando os campos falhavam, elas voltavam seus olhos para a natureza ao redor. As florestas, muitas vezes ignoradas em tempos normais, se tornavam essenciais. Ali, encontravam frutas silvestres, nozes, raízes e folhas comestíveis. Cada item coletado fazia diferença. Mas isso não era uma tarefa simples. Era preciso conhecimento, saber distinguir o que era seguro do que era perigoso. Um erro podia ser fatal. Esse conhecimento era passado entre gerações. Crianças aprendiam desde cedo a identificar plantas, observar o ambiente e colaborar com a família. A coleta se tornava uma atividade coletiva. Todos participavam, e essa cooperação fazia diferença. Ainda assim, a floresta não era uma solução infinita. Em períodos prolongados de escassez, até esses recursos se tornavam limitados. Foi então que a criatividade humana entrou em cena de forma ainda mais intensa. Nada era desperdiçado. O pão, por exemplo, era tratado como um recurso precioso.
Mesmo quando ficava duro, seco e aparentemente inutilizável, ele ainda tinha valor. Esse pão era transformado em base para sopas e ensopados. Ao ser misturado com água e aquecido, ele absorvia sabores e criava uma refeição mais consistente. Qualquer ingrediente disponível podia ser adicionado. Restos de gordura, legumes murchos, ossos que ainda tinham algum valor nutricional. Essas refeições improvisadas eram fundamentais. Elas permitiam que pequenas quantidades de alimento fossem distribuídas entre várias pessoas. Era uma forma de esticar recursos ao máximo. E isso não era feito de forma aleatória. Cada região desenvolvia suas próprias variações, adaptando receitas de acordo com os ingredientes disponíveis. Com o tempo, essas soluções emergenciais se tornavam tradições. Mas quando até mesmo esses recursos começavam a faltar, novas alternativas surgiam. Grãos tradicionais eram substituídos por outros ingredientes. Castanhas eram moídas para virar farinha. Ervilhas secas passavam pelo mesmo processo. Até bolotas, que naturalmente são amargas e difíceis de consumir, eram transformadas em alimento através de processos demorados de preparo. Essas técnicas exigiam paciência. Mas em tempos de fome, paciência era algo que as pessoas aprendiam a ter. Em situações ainda mais extremas, até cascas de árvores eram utilizadas. Misturadas com pequenas quantidades de farinha, elas ajudavam a criar algo que, apesar de longe do ideal, ainda podia sustentar uma pessoa por mais algum tempo. Essas soluções mostram algo importante: a capacidade humana de adaptação. Mesmo diante das condições mais difíceis, as pessoas encontravam formas de continuar. Outro elemento essencial era a preservação dos alimentos. Certos produtos eram valorizados não apenas pelo sabor, mas pela durabilidade. O queijo é um exemplo claro. Produzido corretamente, ele podia durar meses sem estragar. Além disso, era altamente nutritivo, fornecendo energia e nutrientes importantes em pequenas quantidades. Alimentos fermentados também desempenhavam um papel crucial. Vegetais conservados, leite transformado em derivados, tudo isso ajudava a manter a alimentação durante períodos longos. E, mesmo sem compreender a ciência por trás disso, as pessoas dominavam essas técnicas. Mosteiros muitas vezes se destacavam nesse aspecto. Eles possuíam infraestrutura para armazenar alimentos e, em muitos casos, ajudavam comunidades inteiras durante períodos de crise. Mas talvez o maior diferencial da sobrevivência medieval fosse o senso de comunidade. Quando a fome chegava, a solução não era individual. Famílias se uniam, recursos eram compartilhados. Refeições coletivas se tornavam comuns. Cada pessoa contribuía com o que podia e, juntos, conseguiam criar algo suficiente para todos. Esses momentos eram mais do que uma simples divisão de comida. Eles representavam apoio, união e esperança. Sentar-se ao lado de outras pessoas enfrentando o mesmo desafio fazia toda a diferença. Até mesmo líderes e nobres entendiam muitas vezes a importância disso. Ajudar a população não era apenas um ato de generosidade, era também uma forma de manter a estabilidade. E, ao longo do tempo, essas experiências moldaram as comunidades. Laços se fortaleciam, relações se tornavam mais profundas. A adversidade, apesar de tudo, criava conexões duradouras. No final, sobreviver na Idade Média não dependia apenas de força ou sorte. Dependia de adaptação, conhecimento e, acima de tudo, cooperação. Porque, quando os recursos eram escassos e o futuro incerto, a verdadeira diferença não estava apenas na comida disponível, mas na capacidade das pessoas de enfrentarem aquilo juntas